a quinta etapa. Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento nossa aula número 5, e o objeto de conhecimento é contextos e práticas. E o detalhamento são formas, estilos e gêneros teatrais da diversidade cultural, tradicional e contemporânea. E vamos dar início à nossa aula. Então, como vocês podem observar, nós estamos aqui num palco de teatro. Então, hoje nós vamos falar sobre teatro. Vamos falar sobre diferentes estilos de teatro. Vamos fazer uma viagem no tempo e vamos conhecer essa diversidade cultural, tradicional e contemporânea. Como vocês sabem, o homem, ele já faz teatro desde os primórdios, quando ele vivia nas cavernas, quando pintava ali as pinturas rupestres. Alguns estudiosos puderam verificar através daquelas pinturas que ele já fazia uma teatralidade através dos traços que deixaram nas paredes, através dos seus rituais. Lá na Grécia Antiga, o teatro iniciou. Então, na Grécia Antiga, nós temos dois gêneros de teatro, que é a tragédia e a comédia, onde tudo começou. Que daqui a pouco nós vamos abordar especificamente cada um desse estilo teatral. Então, vamos agora conceituar o que vem ser o teatro. Bem, o teatro é a arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história cujo objetivo é apresentar uma situação e despertar sentimentos, sensações e reflexões no público. Será que o teatro ele pode acontecer com apenas um ator? Sim, pode acontecer, que é um monólogo. Mas o teatro trata-se de uma arte cênica. Então, para isso, ele precisa da interação do público, ou seja, a plateia. Então, tem que haver essa interação, já que se trata de uma arte cênica, é uma arte efêmera. Então, o teatro, como uma forma de expressão artística, é um reflexo das diversas culturas e períodos históricos, tanto na tradição quanto na contemporaneidade. Ele se manifesta através de uma variedade de formas, estilos e gêneros que revelam as complexidades e riquezas da sociedade ao longo do tempo. E vamos conhecer alguns gêneros teatrais. Bem, os gêneros teatrais são categorias que organizam as diversas formas de expressão cênica, refletindo a riqueza e a complexidade do teatro ao longo da história. E cada estilo, ele possui características próprias que influenciam a narrativa, o estilo e a interação com o público. Vamos agora mostrar para vocês principais gêneros teatrais. Primeiramente, nós temos o estilo tradicional, que é um gênero tragédia, comédia, certo? Bem, a tragédia, ela explora temas profundos e muitas vezes sombrios, com protagonistas que enfrentam grandes conflitos e desafios, levando a uma conclusão geralmente catastrófica. Então, o teatro iniciou lá na Grécia Antiga. Então, as tragédias, elas contavam histórias dos deuses gregos, da mitologia grega, e geralmente terminava em cenas trágicas de morte. E a comédia também é um estilo tradicional, certo? Também ela pode ser vista também na contemporaneidade, certo? Ela foca em temas mais leves e humorísticos, buscando provocar riso e reflexão através de situações e personagens exagerados e absurdos.
Então, continuando, a gente vai falar de mais gêneros teatrais. O moderno, por exemplo, ele tem o gênero do teatro do absurdo e teatro experimental, que daqui a pouco nós vamos falar com detalhes esses estilos. Também nós temos o teatro contemporâneo, que é um teatro que ele pode ser um teatro musical e teatro interativo, onde o público interage com os atores. Bem, o teatro contemporâneo, ele é conhecido por sua interação com o público, aproximando os espectadores da plateia. Isso pode incluir o uso de espaços não convencionais, onde o público se move livremente durante uma performance, ou até mesmo a participação direta dos espectadores na ação da peça. Ou seja, no teatro tradicional, existem os atores que estão ali no palco e a plateia. O espetáculo acontece e o espectador apenas fica ali sentindo as emoções que os atores transmitem. Por exemplo, numa tragédia, eles podem sentir ali tristeza, pode até chorar. E nas comédias, eles provocam riso, já que se trata de temas humorísticos. Já no teatro contemporâneo, o público ele interage com os atores. Então, eles quebram essa quarta parede e, muitas vezes, através da improvisação, o público é chamado ao palco e interage com os atores, e, às vezes, mudando totalmente a história. No teatro contemporâneo, temos também o estilo do teatro musical, que combina diálogo, música e dança para contar histórias de forma dinâmica e envolvente. É um gênero que tem uma forte presença tanto em produções de grande escala quanto em contextos independentes. E o teatro interativo, como eu já falei para vocês, ele promove a participação ativa do público na narrativa, muitas vezes rompendo a quarta parede e permitindo que os espectadores influenciem o desenrolar da história, como já foi falado. Bem, vamos falar com mais detalhes agora sobre o teatro tradicional. A tragédia é uma forma de teatro que se concentra em temas profundos, muitas vezes sombrios, explorando a condição humana e os conflitos existenciais. Como eu já falei para vocês, o teatro surgiu lá na Grécia Antiga e a tragédia contava histórias da mitologia grega. Bem, nessa época não havia ciência, então o que acontecia? Tudo era explicado através da mitologia grega. Então, para tudo existia o Deus. Existia o Deus do mar, o Deus do amor. Então, tudo isso era explicado através da mitologia. Nós temos agora um vídeo, vou mostrar para você, que vai explicar um pouco sobre uma peça teatral que surgiu lá na Grécia Antiga. Então, vamos assisti-lo com atenção. Em Tebas existia um reino. Depois de muitas tentativas, o rei e a rainha finalmente tiveram um herdeiro, Édipo. Mas que destino! Antes mesmo de seu nascimento havia uma profecia. A pobre criança causaria desgraça de todos quando matasse o pai e desposasse a sua mãe. Temendo que a profecia se concretizasse, o rei Laio ordena que o próprio filho seja levado para morrer muito longe de Tebas. Entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados, um bebê tebano deve ser deixado ali para morrer. Um pastor o encontra e, por piedade, o entrega a Políbio, rei de Corinto, e recebe o nome de Édipo, que significa pés inchados. Até que um dia, Édipo ouviu em uma discussão que não era filho do rei e da rainha de Corinto. Para esclarecer a terrível dúvida, vai ao oráculo de Delfos, onde descobre a terrível profecia: casaria com sua mãe após matar o pai. A fim de evitar o desastre, Édipo abandona Corinto, e nas suas andanças, Édipo encontra uma comitiva do rei de Tebas, Laio, pai biológico, com os quais discute. Inocentemente, Édipo mata o próprio pai biológico, rei de Tebas. Apavorado com os assassinatos que causou, Édipo foge, até chegar em Tebas. Sem saber sua origem,
Édipo chega em Tebas, onde é surpreendido por uma criatura que lá vivia e causava medo, pois matava seres humanos para se alimentar. Metade humana, metade leão e com asas de águia. Ainda suja de sangue, a criatura assustadora encantou Édipo com seu rosto. A terrível esfinge propôs uma charada. A resposta dada ao enigma por Édipo significaria sua vida ou sua morte. O que é que de manhã caminha sobre 4 patas, durante a tarde sobre 2 patas e à noite sobre 3 patas? Édipo pensou, pensou e respondeu: o ser humano, pois de manhã é uma criança que engatinha, à tarde é um jovem que caminha, já à noite é um velho que anda com uma bengala. A esfinge ficou surpresa com a resposta de Édipo e é morta por ele. Contudo, ao derrotá-la, sentiu profunda tristeza. Por derrotar a esfinge, Édipo é premiado com a rainha e o reino de Tebas. Édipo não sabia que estava se casando com sua mãe biológica, uma vez que acreditava que sua mãe residia em Corinto. Com isso, a profecia do oráculo se concretiza e Édipo tem 4 filhos com sua mãe: Etéocles, Ismênia, Antígona e Polinices. Anos depois, a cidade de Tebas começa a sofrer com uma praga, e Édipo é informado por um adivinho chamado Tiresias de que ele era o responsável pela tragédia. Com isso, é revelado a Édipo que ele não era filho do rei de Corinto, mas sim filho de Laio, o rei de Tebas. Assim, Édipo percebe que a profecia estava completa. Em choque, Jocasta, mãe e esposa de Édipo, comete suicídio, e Édipo perfura os 2 olhos, ficando cego. Além disso, Édipo abandona o trono de Tebas e passa a perambular longe da cidade, vivendo como mendigo. Como vocês puderam observar, a tragédia termina sempre, ou seja, trágica, né, com morte de algum personagem. Então, além do teatro da tragédia, nós temos a comédia, que tem como objetivo principal entreter e provocar risos. Os seus temas, eles costumam girar em torno das características humanas e das situações cotidianas, muitas vezes exagerando para criar humor. Na comédia, nós temos um teatro tradicional que é chamado dell'arte, que iniciou lá na Idade Média. Ele está ligado à forma popular, improvisada de fazer teatro popular ambulante, que teve início no século XV e chegou ao ápice no século XVI. Suas apresentações eram feitas em palcos improvisados, em ruas e praças públicas. Os atores usavam meias máscaras de personagens fixos. Então, eles aconteciam nas ruas, nas carroças, e havia os personagens fixos. Nós vamos apresentar 2 personagens fixos da comédia dell'arte. Aqui, ao meu lado, nós temos o Pantalone, que era um velho avarento, egoísta, que se achava inteligente, mas, na verdade, não era inteligente. E aqui, no outro lado, nós temos o Dottore, que foi baseado num personagem da Idade Média, que era um médico charlatão. Então, esses aqui são personagens fixos da comédia dell'arte. Bem, a comédia dell'arte, o gênero ele é explorado era o cômico, onde de forma irônica militares, negociantes, banqueiros, nobres e pessoas do alto clero eram ridicularizadas durante as apresentações. Sua principal função era a de entreter a população através da improvisação, música, acrobacias e danças. Hoje nós temos também a comédia, o estilo comédia, que também ele retrata personagens da política. Então ele faz muitas críticas à política, ao meio ambiente. Então ele sempre provoca riso, faz com que o público também se divirta. Bem, nós temos também no teatro tradicional as marionetes e bonecos. Este tipo de teatro pode ser encontrado em várias culturas ao redor do mundo, desde o teatro de sombras da Ásia até as marionetes de madeira da Europa Oriental. As apresentações
são feitas por pessoas que manipulam as marionetes ou bonecos, ou seja, fantoches, que são os protagonistas da peça de teatro. Este estilo permite uma abordagem lúdica e muitas vezes simbólicas, representando histórias de maneiras visuais e encantadoras. Aí nós vamos mostrar para vocês uma imagem de um fantoche. Então, o que vem ser o fantoche? Bem, aí nós temos uma marionete de fios, que é composta por 3 elementos estruturais, como vocês podem ver. O boneco ou figura animada, representando um ser humano, animal ou criatura antropomórfica, que quer dizer um ser que tem característica humana, por exemplo, corpo humano e cabeça de animal. Bem, os fios de comando, como vocês podem ver, comunicam ao boneco gestos e ações pretendidas pelo animador. O comando ou cruzeta destinada a controlar os fios e os movimentos do boneco. Também temos o fantoche, que é animado por uma pessoa que se distingue pela manipulação que resulta da introdução da mão numa espécie de luva, em que o dedo indicador vai suportar a cabeça do boneco, o polegar e o anelar suportam e movem os braços, por isso também é designado por marioneta de luva. E agora vamos apresentar o teatro moderno, que é um estilo, né, do teatro do absurdo. O teatro do absurdo, ele explora a futilidade e a racionalidade da condição humana. As peças frequentemente apresentam personagens em situações sem sentido, diálogos desarticulados e cenários surrealistas refletindo a crise de significado e a alienação da modernidade. Nós temos também um outro estilo do teatro moderno, que é o experimental, que é um campo aberto à inovação e à ruptura com as convenções tradicionais. Dramaturgos e diretores experimentam novas formas de narrativa, cenografia e interpretação com o público. Esta forma ela pode incluir elementos de performance arte, improvisação e técnicas não convencionais de encenação. Vamos abordar agora as características do teatro contemporâneo. O teatro contemporâneo explora diversos temas sociais e formas narrativas não tradicionais, quebrando convenções e incorporando novas tecnologias. Ele busca envolver o público emocionalmente de forma colaborativa e inclusiva, utilizando o corpo e movimento de forma impactante. Essa interatividade cria uma sensação de envolvimento mais profundo e uma experiência teatral mais imersiva. O outro estilo do teatro contemporâneo é o teatro musical e ópera. O teatro musical combina diálogo, música e dança para contar uma história. Esse gênero é amplamente associado a Broadway. Broadway é uma rua que existe na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em que há vários teatros, e desses teatros existem peças teatrais que ficam anos. Por exemplo, Cats ficou 18 anos em cartaz. Também temos Os Miseráveis e O Fantasma da Ópera. Existem 3 componentes para um musical: a música, a interpretação teatral e o enredo. O enredo de um musical refere-se à parte falada, não cantada da peça. Entretanto, o enredo pode também se referir à parte dramática do espetáculo. A interpretação teatral se relaciona às performances de dança, encenação e canto. Cats, ele foi traduzido para mais de 20 idiomas e apresentado em mais de 30 países, inclusive aqui no Brasil. Ele foi marcado por uma das produções teatrais de maior alcance internacional. Bem, ao explorar a evolução dos estilos cênicos, desenvolvemos uma sensibilidade maior para as nuances da arte teatral e para as variadas formas de expressão que ela oferece. E agora vamos ver alguns cenários de teatros.
Bem, aqui nós temos um cenário de teatro modernista. Bem, nesse estilo, ele inclui movimentos como o expressionismo, surrealismo, que exploram novas formas de representação e questiona a realidade e a lógica convencional. Como vocês podem ver aqui ao meu lado, esse cenário pode ser virtual e também não tem muito sentido, assim como já que ele se refere a surrealismo, que lá na pintura, o surrealismo, ele se baseia no mundo dos sonhos, certo? É uma realidade subconsciente. Então, ele não tem muito sentido, esse teatro modernista, principalmente os cenários. O teatro moderno, a inovação formal, ela tornou-se um meio de questionar e refletir sobre a condição humana e as estruturas sociais. Então, ele está sempre fazendo uma crítica das estruturas sociais. E agora vamos fazer uma viagem ao tempo e vamos conhecer o teatro grego. E aqui fizemos uma viagem ao tempo e estamos aqui no cenário grego, certo? Aqui um cenário virtual. Então, fomos lá no teatro tradicional. Então, no teatro tradicional, essas convenções visavam não apenas ao entretenimento, mas também à reflexão filosófica e moral, muitas vezes inserida no contexto da religião e da política da época. Inclui o teatro grego e romano, caracterizado por uma estrutura formal, uso do coro e temas mitológicos ou históricos, como já foi falado para vocês. E agora vamos conhecer um outro cenário, que é um cenário moderno. Então, aqui nós estamos num um cenário virtual, que do teatro contemporâneo, certo? Então, o teatro contemporâneo, ele é uma manifestação artística que busca estimular o pensamento crítico e provocar emoções e promover a conexão entre o público e os temas que moldam essa sociedade contemporânea. O teatro contemporâneo é uma forma de expressão artística que está em constante evolução, desafiando normas e convenções para refletir a complexidade do mundo em que vivemos. Então, ele está fazendo sempre uma reflexão dos temas atuais. Vamos agora fazer uma outra viagem no tempo e conhecer a diversidade cultural em diferentes teatros em diversas partes do mundo. Gêneros teatrais da diversidade cultural refere-se a formas de teatro que emergem de diferentes tradições culturais, étnicas e regionais ao redor do mundo. Esses gêneros, eles refletem a riqueza e a complexidade das experiências humanas e sociais em contextos variados e oferecem perspectivas únicas sobre a condição humana, valores e práticas culturais. Desse gênero, nós temos o teatro latino-americano. Ele inclui uma vasta gama de formas teatrais originárias da América Latina, refletindo a rica diversidade cultural da região. Isso pode incluir o teatro de máscara da tradição mexicana, ou seja, no Dia dos Mortos, por exemplo, no México, ele é comemorado com um desfile nas ruas, onde as pessoas se fantasiam e fazem uma teatralidade, se veste, por exemplo, com caveiras, certo? E é diferente aqui do Brasil, que é um estilo, é uma festa lá, que eles não ficam tristes, eles promovem a alegria. Nós temos também o teatro indígena norte-americano. Esse gênero, ele envolve formas de teatro que são praticadas por diferentes comunidades indígenas da América do Norte. Pode incluir narrativas tradicionais, danças e rituais que são passados de geração para geração e abordam temas de identidade histórica e espiritualidade indígena. Nós temos o outro tipo de teatro, que é o teatro japonês, inclui o nó, um estilo altamente estilizado que enfatiza a simplicidade e a ritualização. O teatro de marionete japonês é também uma forma importante e detalhista de expressão. Outro teatro
Nós temos o teatro indiano, que é um teatro tradicional caracterizado por combinações de dança, música e atuação, como vocês podem ver aí na imagem, os atores, ele tem toda uma caracterização aí com a vestimenta e máscara, ele faz também uns rituais de dança. Um outro estilo, nós temos o outro estilo é teatro ritual africano, que inclui uma variedade de práticas teatrais que fazem parte de cerimônias e rituais tradicionais em diferentes culturas africanas. Ele é caracterizado por uma integração profunda com a música, a dança, o canto e, frequentemente, aborda temas de cosmologia, ancestralidade e aspectos comunitários. Nas culturas africanas, as máscaras, como vocês podem ver aí na imagem, ela pode ter significados profundos e são usadas em cerimônias que marcam eventos importantes, certo? Em muitas culturas africanas, as máscaras são usadas para representar espíritos, deuses e figuras ancestrais em performances que são tanto rituais quanto teatrais. Cada uma dessas características ou dessas formas de teatro oferece uma maneira única de explorar e expressar a experiência humana, refletindo a diversidade de pensamentos, emoções e culturas ao redor do mundo. O teatro continua a evoluir, misturando e reinventando suas formas tradicionais e mantendo sua relevância e impacto na sociedade contemporânea. Uma das características mais marcantes do teatro contemporâneo é a quebra de barreiras e fronteiras, tanto no que diz respeito à forma como as histórias são contadas, quanto à diversidade de influências que moldam as produções. Os dramaturgos e diretores contemporâneos não se limitam às estruturas tradicionais de narrativa, dando lugar a peças que muitas vezes são fragmentadas, não lineares e abertas à interpretação. Ou seja, no teatro contemporâneo não existe o certo de uma história do começo, meio e fim. Às vezes começa a história do final, aí vai para o meio, vai para o início, assim como os filmes atuais. Então, esse é o estilo de teatro contemporâneo. E assim terminamos esta aula.